A Inglaterra é um dos países mais ricos do mundo e berço de grande parte de nossa cultura. Nação constituinte do Reino Unido da Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte, o país possui esse nível de desenvolvimento em decorrência do grande progresso que ocorreu durante toda a sua existência. Entretanto, em um período curto, a Inglaterra desenvolveu-se social, científica e economicamente muito mais do que em toda a sua história. Este período é chamado de Era Vitoriana. A Era Vitoriana recebeu seu nome da monarca do período, a Rainha Vitória. Alexandrina Victoria da Casa de Hanover, nascida em 24 de maio de 1819, tinha apenas 18 anos quando foi feita a rainha do maior império daquele tempo, após a morte do tio William IV, seu predecessor. Vitória herdou um reino superiormente desenvolvido em relação aos outros, especialmente por causa da primeira Revolução Industrial, que ocorreu majoritariamente na Inglaterra. Nesse tempo, o país vivia no que se chamava de Pax Britânica, um período de progresso principalmente pacífico que promoveu, dentre outros, o desenvolvimento. O problema é que, junto com esse desenvolvimento industrial, veio o péssimo desenvolvimento social. Enquanto o número de fábricas crescia, pessoas do interior começaram a mover-se para as grandes cidades, procurando por trabalho de melhor remuneração. Assim, as cidades começaram a superlotar-se e Londres estava particularmente pior. Principalmente por causa disso e da podridão consequente das cidades, uma epidemia de cólera matava 2.000 pessoas por semana. Entretanto, com uma série de atos do Parlamento Britânico e outras ações governamentais, houve uma grande melhoria. Criou-se um conselho de limpeza em cada parte da cidade, construiu-se bueiros e esgotos apropriados, as ruas foram pavimentadas e iluminadas, as condições de vida dos trabalhadores e o salário foram aumentando. Mesmo assim, estava longe do ideal. Uma das tentativas de melhoria da condição de vida do proletariado foi a nova disposição das casas. Surgiram casas conjugadas, que ocupavam apenas um prédio, mas abrigavam várias famílias. Esse exemplo foi seguido na década de 50 em Porto Alegre pelo Instituto de Aposentadoria e Previdência dos Industriários, na criação da Vila do IAPI no mandato do prefeito Hildo Meneghetti. Em 10 de fevereiro de 1840, Vitória casa-se com o príncipe Albert, seu primo, que passava não só a ser seu companheiro, como também seu conselheiro íntimo nos assuntos políticos. Vitória o conheceu a partir de seu tio, rei Leopoldo da Bélgica, e no primeiro dia que o viu, segundo suas palavras em seu diário, se apaixonou. Vitória amou muito a Albert e normalmente levava tudo o que dizia em consideração com relação à política. Uma grande prova desse amor foi a inauguração do riquíssimo Museu Vitória e Albert, em Kensington, Londres. A partir dessa época, houve um grande desenvolvimento científico, enquanto a Europa Ocidental e os Estados Unidos passavam por sua segunda Revolução Industrial. Surgiam barcos a vapor mais rápidos e locomotivas. A indústria química obtinha grande progresso. Surgiu o clorofórmio e o éter como anestésicos e eram inventados o telégrafo, a lâmpada incandescente e mais posteriormente o telefone e o rádio. Além disso, foi nesse tempo em que viveu Charles Darwin, um grande cientista naturalista e criador da teoria da seleção natural. Por causa de sua obra, ocorreu a chamada Crise da Fé, que pôs em questionamento as crenças cristãs e os valores vitorianos, que demoraram a retornar ao normal. Em 1851, a grande exibição foi feita no Palácio de Cristal em Hyde Park, organizada por Henry Cowell, inventor e funcionário público, e pelo próprio príncipe Albert. A feira, considerada a primeira grande feira mundial, foi um grande sucesso e seus participantes lançaram grandes inovações para a época, como a primeira máquina de votação, o primeiro processo de fotografia em grande escala e até o precursor da máquina de fax. Além disso, na feira, foi apresentado o maior diamante do mundo até hoje, Koh-i-Noor. Com relação às convenções sociais, a Era Vitoriana foi um período de puritanismo, grande moralismo, além de grandes contradições. Enquanto as pessoas ficavam completamente horrorizadas ao se falar sobre um crime, como os de Jack o Estripador que ocorriam na época,
As ruas de Londres eram repletas de mendigos, prostitutas e ladrões. As relações eram praticamente freadas por regras sociais rígidas. As expressões emocionais, amorosas ou sexuais eram condenadas. A mulher, cada vez mais enfeitada, demonstrava todo o dinheiro que seu marido poderia lhe dar. Já na moda masculina, surgiu a roupa de trabalho, que levava uma imagem séria do homem, mostrando sua grande produtividade financeira. Na era vitoriana, houve um belo desenvolvimento artístico. Na literatura, temos exemplos como Jane Austen, de Orgulho e Preconceito, o próprio Oscar Wilde, com o retrato de Dorian Gray, Sir Arthur Conan Doyle, com os livros Sherlock Holmes, Lewis Carroll, com sua Alice, além de William Thackeray, com Feira das Vaidades, todos sátiras ou retratos do sentimento e desenvolvimento britânico da época. Na arquitetura, o gótico tinha seu reavivamento, principalmente expresso na reconstrução do Palácio de Westminster, sede do Parlamento Britânico, com suas abóbadas elevadas, tetos pontudos, vitrais, tendências verticalistas e riqueza de detalhes. O palácio havia sido danificado pelo fogo em 1834. Na música, a moda era a valsa e a dança folclórica, além, é claro, dos concertos clássicos e óperas. Em 1861, Príncipe Albert morre de febre tifoide devido às precárias condições sanitárias do castelo de Windsor e trouxe à Rainha Vitória a dor da separação. Por causa disso, ela raramente era vista fora de seu palácio entre seus súditos, e quando o fazia, era sempre com trajes pretos de viúva. Em memória do amado, Vitória inaugurou o Royal Albert Hall, a magnífica sala de espetáculos no bairro de Kensington, em Londres, que continua ativa e usada por grandes artistas da atualidade. Além do belo Memorial Albert em Kensington Gardens. O Império Britânico cresceu muito durante o reinado da Rainha Vitória, que agora era imperatriz da Índia. Foi comprada grande parte das ações do Canal de Suez do Egito, e posteriormente os britânicos passaram a ocupar esse país para assegurar essa principal rota de troca. Ainda, Nova Zelândia e Chipre foram anexados como colônias. O mundo nunca havia visto o Reino Unido como via, um país muito mais desenvolvido e um império poderoso. Numa terça-feira, 22 de janeiro de 1901, Vitória morre de hemorragia cerebral aos 81 anos. Vitória tinha 9 filhos, mas viveu mais do que 3 deles, ficando conhecida como a monarca que mais tempo viveu e reinou. Como seu marido, o príncipe Albert, era da casa de Saxe-Coburg-Gotha, o seu foi o último reinado da casa de Hanover. Anos depois, esse nome foi mudado e passou a ser conhecida a Casa de Windsor, família da atual monarca, Sua Majestade, a Rainha Elizabeth II. O reinado de Vitória ficou lembrado como o gradual estabelecimento de uma monarquia constitucional moderna, onde a Casa dos Comuns, o parlamento votado do Reino Unido, ganhou mais poderes aos custos da monarquia e da Casa dos Lords, formada pela nobreza e elegida pela rainha. Vitória inaugurou uma nova era, onde monarcas eram figuras simbólicas e reforçavam os bons costumes, ao contrário de outros governantes da Casa de Hanover, onde os reinados foram repletos de escândalos e descaso. Em Vitória, a nova classe média que surgia podia achar uma identificação do monarca da família, onde as moralidades familiares eram exaltadas. Em seu funeral, Vitória usou um vestido de noiva e ordenou que ninguém vestisse preto. Assim, Londres se enfeitou de roxo e branco para sua partida. Ela foi enterrada ao lado de seu amado Albert, no grande parque de Windsor, deixando muito mais do que uma história de progresso, mas uma linda história de amor.